Oi, gente, estamos de volta hoje, né, para conversarmos de novo sobre contribuições de segurados. Mas desta vez vamos ao segurado especial. Só que antes da gente começar a falar do segurado especial, eu queria conversar com vocês sobre os artigos do regulamento que vocês devem estar, né, olhando para eles para acompanhar essas aulas. Então, assim, até agora nós vimos contribuições de segurado empregado, avulso, empregado doméstico, contribuinte individual. Então, vejam, nós temos aqui no regulamento artigos tratando dessa matéria que nós já estudamos. A partir do artigo 194, nós temos no regulamento da Previdência Social todo o norte, o rumo do custeio, do financiamento da Seguridade Social. Então, o artigo 194 aqui do regulamento, ele repete, tá, as disposições que vocês encontram no artigo 195 da Constituição. Quando vai para o artigo 195 do regulamento, ele já vai definir o custeio, né, da Seguridade no âmbito federal. Em seguida, 196, contribuição da União, e no 198 começa o regulamento a tratar das contribuições dos segurados. Vejam, a maneira como eu dou a aula aqui é tendo em vista, vamos dizer assim, um método instrumental, para vocês terem um entendimento claro de como funciona a exigência da contribuição. Mas a maneira como vai aparecer na prova de vocês é segundo a redação do regulamento. Então, vocês têm que estar ligados na explicação aqui do quadro, mas está também sempre lendo o dispositivo do regulamento, o dispositivo da Lei 8.212. Então, o 198 do regulamento trata de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Em seguida, você vai para o 199 e 199A. Ambos tratam de contribuições de contribuinte individual e de facultativo, tá? Sendo que 199A fala da situação de inclusão previdenciária para contribuintes individuais e facultativos. E hoje nós vamos trabalhar com o artigo 200 do regulamento, tá? Então, esse artigo 200 trata da contribuição do segurado especial e também do produtor rural pessoa física. Nós vamos hoje nos ocupar do segurado especial. Embora a base de cálculo, a maneira de recolher as contribuições seja a mesma, tá? Nós vamos estudar aqui a questão do segurado especial, porque quando a gente trata da contribuição de 2% mais 0,1% sobre a receita bruta da comercialização, para o contexto do segurado especial, nós estamos tratando de uma contribuição que tem natureza antes exclusiva, mas hoje predominantemente de contribuição de segurado, tá? Quando a gente tratar dessa mesma situação aqui do artigo 200, relativamente ao produtor pessoa física, que é o chamado empregador rural, essa contribuição sobre a receita da comercialização da produção, ela vai ter um caráter de contribuição exclusivamente patronal. Então, embora seja a mesma alíquota para um e para outro, segurado especial e produtor pessoa física e empregador rural, tá? Embora se trate da mesma base, o fato é que nós temos natureza diversa, tendo em vista que num caso vai ser contribuição de segurado e no outro contribuição patronal. Então eu queria que vocês fossem acompanhando a explicação e depois lessem com bastante atenção o artigo 200 do regulamento. Então agora nós vamos para o quadro tratar da hipótese contributiva do segurado especial, de acordo? Então vamos ao quadro. O que nós temos aqui, tá? Provavelmente esse seria o nosso número 7, não, vamos fazer a conta aqui. Empregado, avulso, doméstico, CI, né, facultativo, e aqui seria o número 6, segurado especial. Então, o segurado especial, ele vai ser o único segurado obrigatório que ele não utiliza como base de cálculo das suas contribuições o salário de contribuição. A base de cálculo, tá? A mais antiga utilizada por esse segurado especial é a receita bruta da comercialização da produção. Então vamos colocar aqui, base
de cálculo das contribuições, receita bruta da, primeiramente, comercialização da produção rural. Então, essa é a primeira base, tá? Só que desde o ano passado nós temos, tá, uma ampliação dessa base, no sentido de também a receita bruta da venda, né, de artesanato, vamos colocar aqui, da comercialização de artesanato rural, também a receita bruta proveniente, tá, da venda de produtos artísticos que venham a ser produzidos por esse segurado especial. Também temos como base de cálculo a receita bruta obtida em atividades de turismo rural, tá? A receita bruta, tá? No sentido de você aqui também entender que vai ser base de cálculo, a receita bruta obtida tendo em vista trocas, tá? Efetuadas utilizando produto rural. Temos ainda a possibilidade aqui de receita bruta da comercialização de produtos recebidos tendo em vista a situação de parceria entre o segurado especial e outro produtor que ocupe a sua terra, tá? Então vamos tentar entender aqui. Então, a primeira hipótese contributiva seria utilizando essa base comercialização da produção rural, tá? Sobre essa base, nós vamos ter aqui, tá? Aliás, sobre não só a comercialização da produção, como todas as outras possibilidades, nós vamos ter as seguintes incidências: 2% para a Seguridade Social. Também, tá, sobre essa base, nós vamos ter a contribuição de 0,1% a título de SAT, tá? Que na verdade, SAT-GILRAT, lembram? É a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, essa contribuição de 0,1% vai servir ao financiamento de benefícios acidentários que são assegurados ao segurado especial. Sobre essas mesmas bases aí, nós vamos ter a incidência de uma contribuição de 0,2% a título de SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tá? Não é Seguridade, o SENAR, tá? Ela é uma contribuição destinada a terceiros ou outras entidades, de acordo? Então, vamos lá. Sobre essas bases, então, tá? A contribuição, no total, 2,3%, mas claramente tendo que separar 2% para a Seguridade, 0,1% para o SAT e essa daqui, 0,2%, destinada a terceiro, tá? Então, aqui nós temos que ter dois cuidados. O primeiro cuidado é em delimitar com clareza qual é a base de cálculo nos seus detalhes. O segundo cuidado é a gente entender que quem contribui é o segurado especial, mas não vai ser sempre ele o responsável pelo recolhimento da própria contribuição. Em alguns casos, por exemplo, quando ele vende sua produção rural para uma indústria, tá? Nós teremos a indústria com a responsabilidade de descontar a contribuição de 2,3% do segurado especial e proceder ao recolhimento, tá? Então, vamos primeiro tratar aqui da base.
receita bruta da comercialização da produção rural. Então, primeiramente aqui, comercialização, nós devemos entender não apenas como sendo a venda da produção rural, tá? A comercialização, ela envolve também as operações de consignação. Então, quando o segurado especial entrega para um consignatário, para que ele proceda à venda da produção e depois lhe repasse valores, tá? Isso também estará incluído, tá? Nessa condição aqui de comercialização e vai gerar também contribuições. O que é produção rural? É a produção rural in natura, tá? Ou a produção beneficiada ou industrializada de forma rudimentar, incluindo aqui na produção rural os subprodutos e resíduos gerados pelo processamento, né, rudimentar dessa produção. Então veja só, produto rural pode ser o animal, o vegetal, o resultante de extrativismo vegetal animal. Então eu vou ter o pescador artesanal na condição de segurado especial. Ao vender o pescado, ao vender o camarão, isso será fato gerador de contribuição, tá? Então, vejam só, eu tenho comercialização como sendo venda e com consignação, né? E a produção rural, incluindo não só o que se vende in natura, mas também aquilo que é beneficiado e industrializado de forma rudimentar, tá? Então, como é essa questão da industrialização rudimentar? Ela é feita no mesmo local onde se dá a produção, no mesmo sítio, na mesma fazenda, tá? Não se tem mão de obra contratada individualmente para aquela finalidade de industrializar. O mesmo trabalhador, tá, que produz a fruta, transforma essa fruta em polpa. Não há contratação de mão de obra específica para trabalhar na produção de polpa, tá certo? Então trata-se de um processo de beneficiamento rudimentar, tá? Então você tem aí no artigo 200 do regulamento uma previsão de que carvoejamento, secagem, moagem, torrefação, lenhamento, pasteurização. Existe aí uma lista longa de processos que ora são de beneficiamento rudimentar, ora são de industrialização rudimentar e não vão tirar daquele produto que está sendo vendido a condição de produto rural, tá certo? Então vejam só, no passado, quando se vendia mudas, sementes, animais que seriam usados como cobaias em experimentos científicos, animais que seriam usados para criação, reprodução, ou seja, não iam ser abatidos, isso não gerava contribuição, tá? Entretanto, foi alterado o dispositivo que retirava da base de incidência a venda de mudas, sementes, animais como, né, usados como cobaias. Hoje não importa. Eu estou vendendo produto rural, mas se trata de mudas e sementes, não incide contribuição? Incide sim. Eu estou vendendo um animal que vai ser utilizado como cobaia para um experimento científico, não incide contribuição? Incide sim, tá? Hoje o único cuidado que se tem é quando se está realizando venda para o exterior, porque em face da disposição contida no artigo 149 da Constituição, não incidem contribuições sociais nem de intervenção no domínio econômico sobre receitas decorrentes de exportação, tá? Mas vendas para o mercado interno, mesmo que sejam sementes, mudas, animais para criação, reprodução, para cobaias, vai incidir sim contribuição, tá? Quanto a essa possibilidade da contribuição de 2,3 sobre a venda da produção rural, na próxima aula nós vamos estudar os mecanismos de arrecadação e recolhimento, porque a depender de qual seja a destinação dessa produção, será o próprio segurado ou quem compra dele ou recebe em consignação o responsável pelo recolhimento, tá? Nesses outros casos, nas situações aqui, comercialização de artesanato rural, produção artística, turismo rural, trocas utilizando produto rural e comercialização de produtos decorrentes de parceria, nós temos o próprio segurado especial recolhendo a contribuição de 2%, mais 0,1%, mais 0,2%. Nós vamos adiante falar um pouquinho também sobre algumas disposições especiais acerca desses fatos aqui, tá? Que vocês vão encontrar no artigo 200 e também no artigo 9º do regulamento. Então, na próxima aula, os mecanismos de arrecadação
tendo em vista a comercialização da produção rural de um segurado especial.